Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, vamos lá. Você que vai assistir pela primeira vez a minha aula, mas você que já teve 2 aulas de Direito Administrativo, já visualizei quais foram os tópicos dados nas últimas 2 aulas, e o que a gente resolveu fazer? Nós resolvemos fazer uma revisão geral, para fazer uma apresentação, pelo menos dessa parte da matéria, da forma que eu costumo utilizar. Então, pode deixar que eu vou tentar ser bem tranquilo, mais calmo, vou tentar tirar, né, um pouco o fio aí do 220. Então, vamos todo mundo tranquilo. Para quem não me conhece, por acaso, está entrando pela primeira vez, meu nome é Julian Barros, sou professor, naturalmente, de Direito Administrativo. E vamos que vamos. Bom, senhoras e senhores, vamos fazer, então, uma apresentação de função administrativa, vamos falar um pouquinho sobre órgãos públicos e iniciar essa parte de administração direta e indireta, para depois entrarmos nos princípios da administração pública, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre função administrativa para a gente descobrir a administração pública. Tudo isso por quê? Porque o direito administrativo, naturalmente, ele estuda conjunto de princípios e normas sobre a administração pública. Então, vamos começar pela administração pública. Quem é a administração pública? Vem comigo aqui, ó. A administração pública nada mais vai ser, isso no conceito normalmente utilizado, no conceito comumente utilizado, nada mais vai ser do que o órgão, do que o agente que realiza a função administrativa. No conceito que eu vou utilizar aqui, ó, num conceito subjetivo, vem comigo, num conceito orgânico de órgão, no conceito formal, você vai puxar uma seta e vai escrever. Nada mais vai ser do que o órgão, do que o agente que realiza a função administrativa. Então, é o órgão, é o agente, é a entidade que realiza a função administrativa. Órgão, agente, entidade que realiza a função administrativa. Naturalmente, essa função administrativa, você está careca de saber disso, existe um sistema de separação de funções, que você chama de sistema de separação de poderes, criado há muito tempo atrás por um tal de Barão de Montesquieu. Ele não deu esse nome, mas esse sistema ficou praticamente em todo o Ocidente. E você sabe que temos órgãos dentro do Estado encarregados de funções próprias, funções típicas, funções principais. Órgãos integrantes do Poder Legislativo com funções principais de criação de normas. Órgãos integrantes do Poder Judiciário com uma função principal de resolver conflitos. Não vou entrar na discussão se função jurisdicional é exclusivamente resolver conflitos, não. Mas, basicamente, função de resolver conflitos. E órgãos integrados dentro da estrutura do Poder Executivo com funções principais de realização de quê? Função administrativa. Então, a administração pública, essa administração pública, basicamente, ela está no poder o quê? No Poder Executivo. Mas vocês sabem também, vocês se lembram disso, que todos os poderes realizam todas as funções. Então, essa administração pública, ela vai estar nos 3 poderes. Também vai estar integrada, também vai estar localizada em todos os outros órgãos de envergadura e previsão constitucional. Porque sabemos que a nossa Carta da República também faz previsão de órgãos com competências próprias que não estão dentro, que não estão subordinados à estrutura clássica dos 3 poderes. E aí, mais para frente, a gente vai falar, inclusive, um está bem ligado com a minha função, que está ligado à fiscalização da função administrativa, que é o Tribunal de Contas, mas temos também o Ministério Público, temos também a Defensoria Pública. Então, para início de conversa, para início de módulo, a gente precisa descobrir o que é função administrativa para você encontrar quem é a administração pública. Concorda ou não? Está todo mundo tranquilo? Todo mundo tranquilo. Então, o que é função administrativa? Então, você vai escrever no seu caderno assim, ó, função administrativa. Função administrativa. Primeira coisa relacionada à função administrativa, prestação de serviço público. Aquela que presta serviço público. Aquela que presta serviço público. Essa parte introdutória parece básica, mas quando ela é cobrada em concurso público, normalmente ela vem pesada para te pegar. Então, não demole aqui. Então, aquela que presta serviço público. E aí tem até autores mais clássicos, acho que hoje em dia ninguém mais escreve sobre isso, mas autores bem clássicos, que inclusive são da escola do serviço público. Entendem que função administrativa é exclusivamente aquela que presta o quê? Serviço público. Tá certo isso? Tá errado, porque eu vou encaixar mais 4 funções. Então, primeiro, aquela que presta serviço público.
2, aquela que realiza poder de polícia. 2, aquela que realiza poder de polícia. Julian, vai falar sobre serviço público? Vou falar sobre serviço público mais para frente. Classificação de serviço público, princípios de serviço público, formas de prestação de serviço público, concessão, permissão. Vamos falar mais para frente o que é serviço público. Como vamos falar mais para frente o que é poder de polícia. São coisas totalmente distintas. Serviço público vai ocorrer quando a atividade administrativa fornece um bem fruível materialmente para o administrado. Poder de polícia não fornece bem fruível materialmente. Poder de polícia faz limitação de bens e interesses do indivíduo em prol da coletividade. Então, presta serviço público, faz poder de polícia. 3, fomento. Terceira função administrativa. Terceira atividade ligada à função administrativa. Fomento. O fomento está muito ligado ao nosso estado pós-social. A gente vive numa constituição pós-social, um estado pós-social. É basicamente quase uma unanimidade entre os autores de direito constitucional. Tivemos um estado social a partir da Primeira Guerra Mundial, o estado prestando serviço público, o estado se inchando, isso foi uma tendência mundial. Os estados se endividaram de uma forma estrondosa e, posteriormente, tivemos um estado pós-social, um estado realizando atividades de forma subsidiária. Primeiro, incentivando o setor privado a chegar a alcançar determinadas atividades, onde o setor privado não consegue alcançar a atividade, o Estado age de forma o quê? Subsidiária. E entra a função administrativa aí como fomento, fomentadora de atividades. Ok ou não? Ok, Juliana. Então, fomento, outra função administrativa. Intervenção na economia, pode escrever. Intervenção na economia. Falar de atividade que intervém na economia, isso é função administrativa. No nosso módulo, nessas 12 aulas básicas nossas, aonde vamos ver isso? Essencialmente, empresa pública e sociedade de economia mista, entidades da administração pública indireta que exploram a atividade econômica. No nosso país, não é comum o Estado explorar a atividade econômica. Se você já teve o trabalho de olhar o capítulo da Constituição que fala da exploração da atividade econômica, da ordem econômica, você vai ver lá que a ordem econômica é de livre iniciativa e tem vários princípios no artigo 170. Proteção do consumidor, proteção do meio ambiente, desenvolvimento do pequeno, microempresário, proteção da função social da propriedade, livre iniciativa, dignidade da pessoa humana, são princípios lá ligados ao artigo 170. Só que o Estado, em determinadas situações, ele pode explorar a atividade econômica. Ele pode explorar dois casos importantíssimos, mediante relevante interesse coletivo e imperativos de segurança nacional, e aí ele cria uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, está ligada ao módulo de direito administrativo. Então, intervenção na economia. Outra atividade, essa é mais nova, quem fala nisso é o Marçal Justem Filho, mas já caiu em concurso público, e você está acostumado com essa atividade. Quer ver? Ó, atividade regulatória, regulação. Atividade regulatória, ou se você preferir, regulação. Então, o que é função administrativa? Prestação de serviço público, poder de polícia, fomento, intervenção na economia e regulação. 5 atividades. Ok ou não? Isso é atividade final, atividade fim. Mas a função administrativa, alguns autores não vão nem citar isso. Se você está acostumado, por exemplo, a ler um bom livro de direito administrativo, um organizado livro de direito administrativo, que é do professor José dos Santos Carvalho Filho, você vai verificar que ele vai definir a função administrativa não como essa atividade fim, que cai na prova. Ele define como atividade meio. E às vezes você fica com uma visão um pouco dividida do direito administrativo, porque ele está explicando a atividade meio. Qual é a atividade meio administrativa? Escreve embaixo. Atividade meio. Aquela que realiza administração mesmo, né? Então, aquela que realiza atividade de gestão, aquela que realiza atividade de gestão e coordenação dos bens e interesses da coletividade em prol da própria coletividade. Então, aquela que realiza atividade de gestão e organização dos bens e interesses da coletividade em prol da própria coletividade. Mas isso é na visão atividade meio.
vai fazer gestão, vai fazer organização para viabilizar a atividade o quê, senhores? Atividade fim. Normalmente, quando cai isso em prova, ele quer atividade o quê? Fim. Com duas características centrais. Atenção para duas características. Escreve duas características. Duas características. Uma está ligada à função do Poder Executivo, de executar. Executar o quê? A lei. Execução da lei de ofício. Primeira característica, execução da lei de ofício. Vamos lá, olhou para mim. Por que execução da lei de ofício? Para prestar serviço público, fomento, poder de polícia, intervenção na economia e atividade regulatória. Isso é para você diferenciar também, porque alguns autores, não são todos os autores que fazem isso, entendem que o Poder Judiciário também executa a lei, porque ele aplica a legislação ao caso concreto. Ele faz uma subsunção da legislação ao caso concreto, mas quando provocado. Então, execução da lei de ofício. E 2, atividade residual. 2, atividade residual, ou se você quiser chamar também, você pode chamar de subsidiária. Atividade residual ou subsidiária. Por que atividade residual? Porque atividade que sobra, senhores. O que não for criação de leis em sentido abstrato, com aplicação geral, e o que não for solução de conflitos ou atuação em situações de crise jurídica, é função o quê? Administrativa. Por isso que a máquina administrativa ela é muito maior que a máquina que vem do Poder Judiciário do que a máquina que vem do Poder Legislativo por conta da atividade residual. Se, por exemplo, ele pedir para você ligar o Ministério Público a alguma das atividades, qual atividade você vai ligar ao Ministério Público? Atividade residual. O Ministério Público não integra o Poder Executivo, mas está ligado ao Poder Executivo por conta da função residual. Está ligado, não integra. Ok ou não? Ok, senhores. Volta para cá. Então, esse conceito subjetivo, orgânico, formal, você já sabe. Quem realizou essa atividade, você chama como o quê? Como administração pública. Não confunda a administração pública com o Poder Legislativo, não confunda com o Poder Judiciário e nem com o Poder Executivo, mas, naturalmente, ela vai se encontrar de forma atípica no Poder o quê, senhores? No Poder Executivo, mas se encontra em todos os poderes. Essa administração pública, eu dei aqui o sentido subjetivo, orgânico, formal, mas, às vezes, ele vai te pedir o sentido da própria atividade. O que é a administração pública? Escreve embaixo. A administração pública, sentido objetivo, objetivo, funcional, material. Tem outro sentido de administração pública. Sentido objetivo, funcional de função e sentido material. Então, sentido objetivo, funcional, material. Que sentido é esse, senhores? É a própria atividade administrativa. É a própria atividade administrativa. Trata-se da própria atividade administrativa. Trata-se da própria atividade administrativa. É fazer serviço público, poder de polícia, fomento, intervenção na economia, regulação. Quem realiza a atividade, sentido subjetivo, orgânico, formal. A própria atividade em si, sentido material, funcional, material. Administrar a coisa pública. O sentido aí, ó, é de administrar a coisa pública. Administração pública. Não tem administração privada? O que é administrar a coisa privada? Você vai dar o sentido. Ele está te dando o sentido aí de administrar a coisa pública, a própria função em si. Dê exemplo, Juliana, porque às vezes vocês travam, tem um bloqueio aí nessa explicação. Lê no livro 50 vezes e não entende. Você está diante de uma agência reguladora. Você está diante de uma ordem de uma agência reguladora, de uma resolução da agência reguladora relacionada à saúde pública. Como é que deve ser feita a circulação de determinado medicamento, por exemplo. Tudo bem que medicamento, às vezes, entra para a ANS, às vezes entra para a Anvisa, mas a Anvisa também está ligada a isso. Anvisa. Aí a Anvisa lança uma resolução com a circulação de determinados medicamentos. Ok ou não? Ou a ANS, se você preferir, porque às vezes é a ANS que faz isso. Bom, a atividade de regulamentação regulatória é a administração pública no sentido objetivo, funcional, material. Quem está realizando essa atividade? A Anvisa, a ANS. A administração pública no sentido subjetivo, orgânico. Subjetivo, orgânico, formal.
Juiz numa audiência, com poder de polícia, comandando a audiência, pedindo para as pessoas realizarem silêncio, sob pena de prisão. Dá uma ordem lá para o advogado. Advogado, fica quieto aí. Doutor, por favor. Se eu continuar falando alto, vou, infelizmente, ter que conduzir o senhor coercitivamente para fora da audiência. Ou determinar a condução coercitiva do senhor para fora dessa sala. Bacana. Essa ordem de poder de polícia, a ordem em si, a administração pública no sentido que objetivo, funcional, material. Quem deu a ordem? O juiz. De qual poder? Poder judiciário. Do Estado do Rio de Janeiro? Do Estado do Rio de Janeiro. Então, o juiz, o poder judiciário e o Estado do Rio de Janeiro, a administração pública no sentido subjetivo, orgânico, formal. Alguma dúvida aí? Tranquilo? Nenhum obstáculo. Vamos seguir em frente. Ótimo. Quando a gente fala sobre essa administração pública, uma das primeiras coisas que você precisa dividir é a organização da administração pública. E aí a gente começa naquele tópico de administração pública direta e a administração pública é o quê, senhores? Indireta. Então você vai escrever no caderno, organização administrativa. Vamos lá. Organização administrativa. E passamos para a administração pública direta. Administração pública direta. Quem vai ser? A administração pública direta nada mais vai ser do que quando essa atividade administrativa for realizada do próprio ente da federação através dos seus órgãos públicos internos. Como é que você vai escrever isso? Ocorre, vamos lá, ocorre quando a atividade administrativa é realizada pelo próprio ente da federação. Ocorre quando a atividade administrativa é realizada pelo próprio ente da federação através de seus órgãos públicos internos. Ocorre quando a atividade administrativa é realizada pelo próprio ente da federação através de seus órgãos públicos internos. Naturalmente, você sabe que você vive num Estado federado, uma federação. Tem 4 espécies de entes federados. União, Estados-membros, são 26 Estados-membros, o município e um ente meio que híbrido, que é o Distrito Federal. Então, quando a atividade administrativa vier do ente, acredito que vocês não tenham dificuldade nisso, mas vamos lá. Quando a atividade vier do ente da federação, for realizada pelo ente da federação, você vai estar diante da administração pública direta. Cada ente da federação, através do seu próprio órgão, o quê? Público. A União tem os seus próprios órgãos públicos, tem a sua própria administração pública direta. Cada Estado tem os seus próprios órgãos públicos internos, órgãos internos. Cada município também. E o Distrito Federal também. E aí, para você visualizar isso de forma bem clara, você precisa saber o que é o quê? Órgão público. Para isso ficar bem claro e você descobrir as consequências do que você está escrevendo, porque isso vai ter consequências importantes no plano prático da atividade em si, no plano de impugnação, no plano de responsabilidade, no plano de legitimidade processual, no plano de capacidade de ser parte, você precisa saber o que é órgão público. E aí, vamos lá. O que é um órgão público? Antes de mais nada, o que é órgão público? Órgão público, escreve embaixo. O que é um órgão público? Vou te dar 2 conceitos. Um do famoso Eli Lopes Meireles e o outro conceito que está na Lei de Processo Administrativo Federal. Eli Lopes Meireles. Você nem escreveu o nome dele porque é um conceito que ficou. Centro de competência sem personalidade jurídica. Talvez essa uma das principais, inclusive, características do órgão público. Centro de competência sem personalidade jurídica. Tem autor que você sabe que gosta de dar um floreio. Em vez de falar centro de competência, fala plexo de competência. Feixe de competência. Mesma coisa. É uma unidade que tem competência, mas não tem o quê? Personalidade jurídica. Eu vou te dar outro conceito, esse que cai muito em prova, e é bem tranquilo também,
que está na Lei de Processo Administrativo Federal. Você vai escrever assim, ó, ver artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1 da 9784. Artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 9784/99. No artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 9784/99. O que essa lei vai definir o órgão público? Está quase no mesmo sentido. É uma unidade de atuação, olha o que está escrito lá, ó, unidade de atuação. Na minha aula, por favor, pelo menos ter em casa ou trazer para a aula, né? Uma legislaçãozinha, uma coletânea de legislação administrativa, porque vira e mexe a gente trabalha com um conceito, você vai na lei direto. Lá está escrito unidade de atuação integrante da estrutura interna da administração pública direta ou indireta. É só uma unidade interna, uma unidade de atuação. Ou seja, é só um centro interno de competência. É um departamento interno. Posso conceituar órgão público como departamento interno? Posso. Um departamento interno que vai integrar uma estrutura de uma entidade. Quando você vai para essa característica, não tem personalidade jurídica, sublinha isso. Sem querer entrar em discussão constitucional de direito civil, tradicionalmente, o que é ter ou não ter personalidade jurídica? Tradicionalmente. Você tem personalidade jurídica? Se olha, você tem personalidade jurídica? Tem. Claro que você tem personalidade jurídica. Ter personalidade jurídica, sem entrar em discussões de dignidade da pessoa humana, é ser sujeito de direitos e obrigações. E deveres. Deveres é até melhor que obrigação, porque a obrigação está mais no campo patrimonial, tá certo? Então, ser sujeito de direitos e deveres. Um órgão público, por si só, ele é sujeito de direitos e deveres? Não. Não é sujeito de direitos e deveres. Você é sujeito de direitos e deveres. Tanto é que a discussão é quando surge a sua personalidade. Se é com a concepção, se é concepção condicionada ao nascimento com vida, se é com o nascimento com vida. O Código Civil fala lá. O Código Civil adotou a teoria natalista, influenciada ainda como o Código Civil 16 pela teoria concepcionista. Surge com seu nascimento com vida, mas assegurado desde a concepção os direitos do nascituro. Mas temos pessoas físicas, mas também temos pessoas jurídicas. E aí surge a personalidade jurídica de uma pessoa. Jurídica, não a atividade, a personalidade, com o registro dela no órgão público competente. Por que eu falei sem discussões do direito constitucional? Porque hoje em dia alguns autores entendem que ter personalidade jurídica não é só ser sujeito de direitos e deveres. É ser um centro, é ser um destino da atividade do Estado, de dignificação do ser, realização de direitos fundamentais. É um pouco mais elaborado, rebuscado, essa nova definição de ter personalidade jurídica. Mas, para a gente, um órgão público não tem. Não é sujeito de direitos e deveres. Portanto, quem vai ser sujeito de sujeitos de direitos e deveres? A própria entidade, o próprio ente, tá certo. Às vezes vocês confundem ente ou entidade, Juliana. Entidade, para o direito administrativo, a lei resolveu o que é entidade. Existem autores que entendem que entidade é só o ente da federação. Existem autores que falam, não, entidade é só aquele que integra a administração pública indireta. Mas a lei resolveu o seu problema. Entidade, escreve embaixo, o conceito de entidade, o que você vai ver? Vai na lei de processo administrativo, ela te fala o que é uma entidade. Entidade, artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2 da 9784. Artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2 da 9784. Entidade é uma unidade de atuação com personalidade jurídica. Então, o ente da federação é uma entidade? Claro. Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista são entidades? Claro. Tem personalidade jurídica? Então é entidade. Foi ou não foi? Então, verificar o conceito do artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2 da lei 9784. E você prossegue comigo. Por isso, antes mesmo da gente relembrar algumas características desses órgãos públicos, porque essas características caem, vamos entender dois conceitos. Olha aqui, ó, bobos. Dois conceitos bobos. Esses conceitos bobos vão envolver o seguinte, olha aqui, ó. Quando você tiver a união, fica bem fácil.
Atividade administrativa, a administração pública, tipicamente ela está no poder o quê? Executivo. Qual é o órgão máximo do poder executivo? Presidência da República. Aí você vai ter lá, ó, Presidência da República. Está aqui, ó, o presidente da República eu também posso chamar de órgão. Mas vamos botar presidência, que eu acho melhor. Abaixo da presidência você tem 30 tais ministérios, porque tem superministérios, tem 36 ministérios, se eu não me engano. E aí você tem ministérios. Abaixo dos ministérios você tem as secretarias, subsecretarias, departamentos, órgãos dentro dos departamentos, e assim vai. Tudo isso tem personalidade jurídica? Não. São só unidades de atuação dentro do quê? Da União. Por isso que na administração pública direta, você não pode errar isso, porque você vai vacilar muito feio. Você está numa administração pública centralizada. Porque a atividade é toda do ente. Centralização administrativa. Atividade centralizada no ente. Agora, quando eu crio o órgão público, eu distribuo internamente uma competência, concorda? Por isso que a gente chama que a criação de um órgão público acarreta uma atividade chamada de quê? Desconcentração. Acabou. Vai errar isso por quê? Criação de órgão público cria uma atividade definida como desconcentração. É desconcentração política que eu estou trabalhando aqui? Isso aqui tem independência própria, política? Não. É desconcentração o quê? Administrativa. E aí, claro que existem critérios para a desconcentração administrativa. Critério territorial, critério material, vários critérios. Critério territorial, critério material. Ok ou não? Critério de esfera de competência. Mas o importante é você gravar que isso é uma desconcentração administrativa. Senhores, outra questão boba. Eu só coloquei poder executivo. Mas poderia ser o Ministério Público da União? Poderia ser o Poder Judiciário da União? Poderia ser o Poder Legislativo da União? Poderia. Tudo isso é administração pública direta, centralizada de quem? Da União. Como você poderia estar no estado do Rio de Janeiro, como você poderia estar no município do Rio de Janeiro, como você poderia estar no estado de São Paulo, no estado de Santa Catarina. Todos esses estados vão ter os seus próprios órgãos públicos internos. E aí o importante é você visualizar quais são as características desses órgãos públicos. Escreve no caderno, características de órgãos públicos. Vamos lá. Características dos órgãos públicos. Características dos órgãos públicos. A principal característica, você já sabe. Não possuem o quê? Personalidade jurídica. Não possuem personalidade jurídica. Não possuem personalidade jurídica. Não possuem personalidade jurídica. A segunda característica, vamos trabalhar com um raciocínio bem claro. Se ele não possui personalidade jurídica, ele não pode ficar boiando por aí. Ele precisa integrar a estrutura interna de alguma o quê? Entidade. 2, integram a estrutura interna de uma entidade. Integram a estrutura interna de alguma entidade. Logicamente, estamos na administração pública direta. Essa entidade é da administração pública direta. Vai ser um ente da federação. Mas poderia ser um órgão público dentro de uma autarquia? Claro que pode. Bacen, tem órgão público interno do Bacen? Claro que tem. Presidência, diretoria, colegiados. Então, integram a estrutura de uma entidade. Tem competência? Órgão público tem que ter competência? Possuem a sua própria competência. Possuem a sua própria competência. Primeira aula para não assustar, né? Estou tentando falar mais devagar. Possuem a sua própria competência. 3, se ele não possui 4, né? Se ele não possui personalidade jurídica e tem competência interna dentro de uma entidade, sua criação acarreta numa atividade chamada de quê? Desconcentração. Tem nada a ver com descentralização. Sua criação acarreta uma atividade, chama a caixa alta, de desconcentração. Sua criação acarreta uma atividade chamada de, denominada de, tanto faz, desconcentração.
Volto a dizer, isso é desconcentração política? Não. Isso é desconcentração administrativa, porque desconcentração política eu vou utilizar em outro tópico. Desconcentração política eu posso utilizar em território federal, por exemplo. Ótimo, prossegue. Possuem patrimônio próprio? Um órgão dá para ter patrimônio próprio? Não, não possuem patrimônio. Qualquer questão falando que o órgão tem patrimônio está errada. Quem tem patrimônio é a própria entidade. Não possuem patrimônio. E aí vamos parar um pouco, porque a próxima característica é importante. Cai muito. E você tem que ter cuidado com essa característica. São criados e extintos através de lei específica. Reserva de lei aí, ó. São criados e extintos através de lei específica ainda, se você quiser escrever. Lei específica. Bacana. Bom, qual é o cuidado que você tem que ter? São criados e extintos através de lei. A iniciativa para a lei. Você sabe que você tem processo legislativo. Isso vai ser muito importante para a verificação de vício do processo que criou o órgão público. Se o processo legislativo que criou o órgão público é constitucional ou não na questão. Então, você tem que saber a iniciativa para deflagrar o processo legislativo. De quem é a iniciativa para criar o órgão público? Sugiro que você raciocine com a pertinência temática. Porque se esse órgão público, você vai escrever aí, ó, iniciativa. Se esse órgão público for no poder executivo, será que um deputado federal pode ter iniciativa de lei para criar um órgão público dentro do poder executivo? Não. Chefe do poder executivo. Chefe do poder executivo. Órgão público criado dentro do poder executivo, de quem é a iniciativa? Chefe do poder executivo. Várias são as leis com inconstitucionalidade aí de procedimento. Inconstitucionalidade formal, procedimental, vício de iniciativa, principalmente dos municípios. Vira e mexe, você vê um vereador para iniciar um órgão público para criar uma ouvidoria dentro do poder executivo municipal. Está errado. De quem é a competência? Do prefeito. Foi ou não foi? Foi. Se o órgão público for no poder no poder judiciário, primeiro. De quem é a iniciativa? Se o órgão público for do poder judiciário, de quem é a iniciativa? Presidente do respectivo tribunal. Presidente do respectivo tribunal. Presidente do respectivo tribunal. Está aí a discussão que você está envolvido hoje em dia com a emenda constitucional número 73, que criou alguns TRFs. TRF na Bahia, TRF em Minas Gerais, TRF no Sul, com sede lá no Paraná, Curitiba, e TRF na Amazonas, com sede em Manaus. Por quê? De quem foi a iniciativa? A iniciativa foi de um deputado federal, se eu não me engano. Foi deputado federal ou senador? Esqueci. Bom, foi do Poder Legislativo. Esqueci agora se foi senador ou deputado federal. E aí eu não tive iniciativa do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. A iniciativa teria que ser, estou criando o TRF, tem presidente do TRF? Não. A iniciativa vai dos tribunais que têm jurisdição federal. Quais são os tribunais com jurisdição federal? Dentro do TRF, STJ e STF. Não foi. E aí a gente tem essa discussão, se a emenda constitucional é inconstitucional ou constitucional. E emenda constitucional pode ser inconstitucional? Pode ser inconstitucional, não tem problema algum. O Supremo, inclusive, já declarou. O que você não pode ter é norma do Constituinte originário inconstitucional. Isso você não pode ter, o Supremo já rechaçou essa possibilidade. De direito, né, jus natural, que existem meta-princípios acima da Constituição, já falou, não tem essa possibilidade por conta do princípio da unidade da Constituição. Então, não tem normas constitucionais originariamente inconstitucionais. Mas normas constitucionais derivadas inconstitucionais é possível. E aí você tem a discussão. A discussão vai ser se essa iniciativa é só para lei ou se eu preciso respeitar essa iniciativa também para a emenda constitucional. Me parece que sim, porque uma das cláusulas pétreas é o quê? Separação dos poderes. O problema vai ser se essa emenda constitucional ela é tendente a abolir a separação dos poderes. A questão vai ser essa. Concorda comigo ou não? Sim, porque tem que ser tendente a abolir direito individual,
Forma federada, não é isso? Separação dos poderes. São as cláusulas pétreas. Se o Supremo entender que está relacionado, o que ele vai falar? Emenda constitucional e inconstitucional. Se ele achar que não está relacionado, ele vai considerar constitucional. Foi ou não foi? Está estranho? Vamos seguir em frente. No Ministério Público, de quem é essa competência? No Poder Legislativo, escreve. No Poder Legislativo é pegadinha. Por quê? Porque o órgão público no Poder Legislativo não é criado nem extinto por lei. É por resolução legislativa. Então você escreve aí, exceção. Resolução legislativa da própria casa. Exceção. Resolução legislativa da própria casa. Resolução legislativa da própria casa. No Ministério Público você tem uma dupla competência. É o que prevalece. O que prevalece? Ministério Público da União, dupla competência. PGR e Presidente da República. MPU, pode escrever, PGR e Presidente da República. No MPE, simetria. PGJ é governador. Cuidado para você não errar do MPE, porque o Presidente da República tem competência para deflagrar o processo legislativo da criação das normas gerais dos Ministérios Públicos Estaduais. É outra questão. É norma geral de funcionamento dos Ministérios Públicos Estaduais. É outra questão. Agora, a criação do órgão interno, ou é o PGJ, ou é o governador, simetria aí das competências constitucionais. Foi ou não foi? Foi. Posso seguir? Posso seguir ou não? DPE e DPU é um problema sério. Porque a emenda constitucional 45 deu independência funcional para as defensorias públicas estaduais, a 69 deu do Distrito Federal, a 74 agora deu para a Defensoria Pública da União, inclusive com iniciativa para propositura da sua própria lei orçamentária, mas não falou nada de criação de órgãos públicos. Então a gente não tem uma definição na Constituição Federal. Me parece que você aplica o princípio da simetria aí com o Ministério Público, mas não tem nada definido. Então não vai te perguntar isso na prova. Ok ou não? Ok. Posso seguir em frente? Sempre em frente. Embaixo. Ver artigo 37, parágrafo 8º, outra característica, mudei, saí de criação e extinção por lei. Ver artigo 37, parágrafo 8º. Por quê, senhores? Porque a Constituição definiu algo de forma bem abusiva, não foi abusiva, sem qualquer tipo de técnica, atecnia, mas a Constituição possibilitou ao órgão público assinar contrato. Então, ver artigo 37, parágrafo 8º, seta, podem assinar contrato. Podem assinar contrato de gestão. Bota entre aspas, por favor, esse termo contrato. Podem assinar contrato de gestão visando o aumento de sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Podem assinar contrato de gestão visando o aumento de sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Foi? Olhou para mim agora. A Constituição permite uma entidade da administração pública indireta ou um órgão público interno assinar contrato de gestão com a própria estrutura que ele está ligado para aumentar sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Qual é o erro de se chamar isso de contrato? Porque ele, por si só, não tem o quê? Personalidade jurídica. E seria algo totalmente atécnico ele poder ainda assinar contrato com a própria estrutura que ele pertence. Não é contrato isso. Isso simplesmente é um termo de colaboração, isso é um convênio, uma ordem, se você entender, de um órgão superior para o órgão ligado à sua estrutura interna. Mas a Constituição chama de contrato, na sua prova ele pode assinar contrato de gestão. Foi ou não foi? E por último, uma característica que cai muito em prova, então atenção a essa última característica, ele não possui capacidade de ser parte. Você escreve assim, regra geral, não possuem capacidade de ser parte. Regra geral, não possuem capacidade de ser parte. Se você quiser chamar isso, capacidade judiciária.
Os livros de direito administrativo são horrorosos nessa explicação. Confundem capacidade de ser parte com legitimidade de agir, e aí você tem legitimidade de agir ordinária, extraordinária. Cuidado, porque tem legitimidade processual e ainda temos capacidade postulatória. Eu estou falando capacidade de ser parte por si mesmo. Ele, quando você verifica a ação, vocês vão estudar processo civil ou já estudaram processo civil, né? Não sei como é que está o módulo de vocês aqui interno, mas naturalmente você vai ver que a ação tem elementos. E um dos elementos da ação é parte. Você não pode ter ação sem parte. Não estou falando de condições da ação e nem de pressupostos de desenvolvimento do processo. É a ação existir. Para a ação existir, para você falar, isso é ação, você precisa ter parte. E se um órgão público, por si só, não é sujeito de direitos e deveres, não dá para ele ser parte. Não tem como ser parte. Essa é a regra o quê? Geral. Não estou falando que ele não tenha legitimidade de quê? De agir. Porque ele pode ter, por exemplo, legitimidade extraordinária. Concorda? Pode ter. Ministério Público tem, Defensoria Pública tem. Ok ou não? Ok. Não estou falando que ele não tem capacidade postulatória. Defensoria Pública tem capacidade postulatória. Todas as procuradorias têm capacidade postulatória. Foi ou não foi? Foi, mas cuidado. Olha para frente. Por que cuidado? A gente tem um sério problema. Porque quando você tem um ente da federação, se você fala que ele não tem capacidade de ser parte, vai para um problema posterior. É possível você verificar, às vezes, conflitos entre esses órgãos. Principalmente quando algum órgão de estrutura maior, independente, com previsão constitucional, violar a competência de outro órgão com competência constitucional. Como é que esse cara vai fazer para se proteger? Eu preciso resolver esse conflito. O conflito tem que ser resolvido pelo poder o quê? Judiciário. Para solucionar esses problemas que podem acontecer quando alguém violar a autonomia, independência, competência constitucional de um órgão público, o que a doutrina fez? Olha, os órgãos de envergadura constitucional têm possibilidade de ser parte, para a defesa de suas prerrogativas, para a defesa de suas competências constitucionais. Os órgãos independentes, você vai escrever isso cai muito em prova, exceção, doutrina e jurisprudência. Às vezes na prova ele fala a própria lei, mas não é propriamente dito a lei. Você vai considerar como certo a própria lei, mas não é a própria lei, é doutrina e jurisprudência. Doutrina e jurisprudência entendem que os órgãos públicos independentes, vamos falar quem é esse cara, já, eu verifiquei que vocês, inclusive, já falaram o que é um órgão independente. Doutrina e jurisprudência entendem que os órgãos independentes podem ser parte para a defesa de suas competências e garantias constitucionais. Podem ser parte para a defesa de suas competências e garantias constitucionais. Por exemplo, podem impetrar o quê? Mandado de segurança. Podem impetrar mandado de segurança. Pode dar um exemplo, Juliano? Posso dar um exemplo. Ministério Público propõe seu próprio orçamento. Claro que ele está vinculado aí à Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas quem executa? Qual é o órgão que executa o orçamento? Poder Executivo. Poder Executivo executa o orçamento. O Tribunal de Contas fiscaliza. Quem vota o orçamento, a lei simplesmente formal, é o Poder Legislativo, mas quem executa é o Poder Executivo. Pense na possibilidade do Poder Executivo não repassar a verba para o Ministério Público orçamentária, de previsão legal. Estou violando a independência constitucional do Ministério Público? Estou. Lógico que eu estou violando. O que o Ministério Público pode fazer, Juliano? Impetrar mandado de segurança. Ele pode ser parte aí, porque está violando uma competência constitucional dele, Ministério Público. E aí a jurisprudência aceita, pode impetrar mandado de segurança. Na verdade, a capacidade de ser parte aí, a gente vai visualizar mais no polo ativo do que no polo passivo. No polo passivo, se for o Ministério Público da União, vai figurar a própria União. Ok ou não? Cuidado, por que os autores de direito administrativo são péssimos e às vezes vocês não vão ler materiais de processo civil que vão explicar isso de forma adequada? Porque quando eu falo parte aqui, é parte da ação. Mas a ação é uma relação,
eu tenho uma relação da ação. Tenho ou não tenho? Tenho. E você tem outra relação processual. Um órgão público, ele não tem legitimidade, regra geral, de ser parte. Mas é muito comum ele ter legitimidade para o processo. Ele pode ter legitimidade para o processo, porque o processo é uma relação jurídica triangular. Juiz e as partes que estão envolvidas no processo. Então, ele pode ter legitimidade, sim, ad processual. É muito comum o órgão público ter legitimidade processual. Agora, legitimidade para ser parte que eu estou trabalhando. E eu vou deixar esses conceitos, porque isso você precisa trabalhar com muito cuidado. Um professor de processo civil não vai te perguntar isso em direito administrativo. Foi ou não foi? Posso prosseguir? Posso prosseguir. Estão aí as características principais dos órgãos públicos. Ok ou não? Ok, a gente segue, então, para a classificação de órgãos públicos. E aí eu verifiquei que vocês falaram lá, está bem tranquilo, da classificação de órgãos públicos, só vou fazer algumas observações. Classificação de órgãos públicos. Classificação. Regra geral, os manuais vão trabalhar com 3 classificações. Regra geral, os manuais vão trabalhar com 3 classificações. A primeira, quanto à estrutura. Essa é muito simples. Classificação quanto à estrutura. E aí esse órgão pode ser simples ou esse órgão pode ser composto. Esse órgão pode ser simples, esse órgão pode ser composto. Você quer visualizar aqui, ó, preste atenção, a classificação já diz a estrutura interna do órgão. O que é um órgão de estrutura interna simples? Estrutura unitária. Dentro dele você não encontra nenhum outro órgão público. Ele não tem desconcentração interna, só ele. Para ficar bem claro isso, o órgão está aqui, ó, não tem nenhuma bolinha interna dentro dele, nenhum outro órgão público. Por isso ele é de estrutura o quê? Unitária. Órgão simples, aqueles de estrutura unitária. Você não verifica a desconcentração dentro dele. Ok ou não? Órgão composto, tchan, 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 aqueles formados, integrados por outros órgãos públicos. Órgão composto, aquele integrado por outro órgão público, pela formação de outros órgãos públicos. Aqueles ou aquele, como você preferir, integrado pela formação de outros órgãos públicos. Presidência da República, simples ou composto? Composto. Ministérios, composto. Normalmente os órgãos simples são os últimos da estrutura hierárquica. Por isso, normalmente, são órgãos subalternos. Ok ou não? Outra classificação. Quanto à atuação funcional. Atuação. Quanto à atuação funcional. Também, muito tranquilo isso. Atuação funcional. O órgão pode ser singular, como o órgão pode ser colegiado. O órgão pode ser singular, como o órgão pode ser colegiado. Atuação funcional singular. Os atos daquele órgão são realizados pela decisão singular de apenas um agente. Esse é o sentido. Seus atos são realizados pela decisão de apenas um agente público. A manifestação de vontade do órgão vem por decisão de apenas um agente público. Órgão colegiado, tem dificuldade aqui? Não, Juliana. Suas decisões, seus atos são realizados por mais de um agente público, por um colegiado. Agência reguladora é colegiado, normalmente. Súmula, criação de súmula pelos tribunais, de órgão colegiado. Turma, órgão colegiado. Câmara, órgão colegiado. Conselho Fiscal, órgão colegiado. Conselho Nacional do Ministério Público, órgão colegiado. Conselho Nacional de Justiça, órgão colegiado. Dificuldade aqui? Nenhuma. Próxima classificação. Próxima classificação, quanto à posição estatal. Classificação quanto à posição estatal. E aí vamos deixar para depois do nosso esperado intervalo.